Hoje, a gente apresenta, né, as nossas soluções que estão incipientes, ainda que a gente está na base de teste ali dos early adopters, vamos dizer assim, dos médicos. As pessoas que usam falam assim, como que eu vivia sem isso, né? Olá, seja muito bem-vindo ao episódio de estreia da Rádio VX, o podcast que sintoniza inovação, tecnologia e saúde, e também se antecipando ao futuro da radiologia do Brasil. Meu nome é Jairo Candian, sou líder de marketing aqui na VX e convido a você a fazer parte dessa jornada junto com a gente aqui na VX, com vários conteúdos, com várias discussões sobre temas ligados à área da saúde, né? E hoje eu estou com os dois aqui, nosso CTO, Renato Santos, que está puxando a frente aí de inovação e tecnologia do nosso time da VX, e também o nosso querido André Morgante, médico radiologista e também CEO da VX. Pessoal, se apresenta aí para nós, por favor. Fala Jairo Candian, fala Renato, bom demais estar aqui com vocês, aqui iniciando esse projeto do nosso podcast, do Rádio VX. Eu vou contar rapidamente um pouquinho da minha história, né? Eu sou paulista, mas eu já ganhei o título de mineiro honorário, já tem mais de 25 anos aqui que eu migrei e sou radiologista, né? Me formei pela UFMG e fiz minha residência e especializações lá em São Paulo e voltei para Minas há uns 10 anos atrás e passei em diversos hospitais, né? E a jornada da VX culminou com todo esse processo, né? A VX foi criada em 2017 e nós vamos conversar um pouquinho sobre esse processo aí. Vou deixar a palavra para o nosso querido Renato aí. Boa, Andrezão. Boa, Jairão. Boa. Eu sou formado em Ciência da Computação em 2010 e em 2012 eu comecei minha jornada empreendedora, queria fazer alguma coisa diferente no mercado. E aí tem uma frase até legal que falam, né, que os empreendedores eles começam ou com uma ótima ideia, com uma boa ideia, ou com muito dinheiro, né, para investir. E eu não tinha nenhum dos dois. Eu queria fazer alguma coisa diferente. E de 2012 até 2019 fui trilhando alguns caminhos na área de gestão, de sistema, vendendo software como serviço. E em 2019 tive a oportunidade e conheci o mercado da saúde, né? Me apaixonei, assim. Até então eu não tinha um propósito muito claro do que eu queria fazer, desenvolver, entregar para a sociedade. E quando eu conheci a área da saúde, né, começando a desenvolver esse sistema para a área da saúde, sistema para a área de radiologia, né, PACS, eu me coloquei na dor do paciente, né? Quando você vive aquela dor, você consegue entregar soluções melhores. E aí começamos a desenvolver dentro de casa ali software para vender com uma pegada diferente, né? Tava muito na moda ali naquela época uberização, criar software. Que ano que foi isso, Renato? 2019, 2018, né? Legal. E aí em 2022 conhecemos, né? Conheci o Andrezão, o Fred, o Bernardo, que são os sócios fundadores da VX também. E, cara, começamos um relacionamento. Falei, cara, não é. Naquela época eu pensava assim: não é só software, não é só sistema. A tecnologia acaba sendo um meio de entregar o que você quer, né? O serviço que você quer entregar. E aí deu super certo, juntamos, né? Hoje tô dentro do time da VX aí. Estamos super animados, estamos iniciando aqui o projeto, né? Animado também para discutir temas importantes, Legal. Conhecer novas ideias, novas pessoas. É isso aí, espero que o papo seja enriquecedor aí para todo mundo. Muito bom, beleza, pessoal. Bom, assim, antes da gente poder aprofundar, né, os temas aí específicos de inovação, inteligência artificial, futuro, né, da radiologia, acho que vale a pena a gente lembrar, né, a VX ela nasceu em um ambiente, né, voltado para clínicas e hospitais, mas principalmente com um DNA de inovação e tecnologia muito forte. O Renato está aqui, está comprovando isso. Dentro da VX hoje, nós temos um time de tecnologia muito robusto, né, que faz toda a frente de inovação aí, que o Renato vai explorar um pouco mais isso, mas com um grande propósito de qualidade e eficiência na saúde. Eu acho que esse é o mais importante, né? O DNA de inovação, essa parte realmente de tecnologia, junto aí, né, com a radiologia e com o propósito de melhorar a saúde e qualidade para os pacientes no dia a dia. E isso tudo, pessoal, eu queria abrir aqui, né, a primeira pergunta para o André. André, como é que você enxerga esse mercado, né, tanto de radiologia, mas também com esse propósito da VX de ter essa base tecnológica? Qual que é o caminho dessas duas grandes áreas juntos
para a radiologia no Brasil? Tecnologia e centros de imagem e exames e médico. Conta para nós um pouco sobre isso. Nós estamos aqui, né? A gente brinca, né? Que essa duplinha, né? A saúde, né? O médico, o olhar do médico com o olhar da TI, né? O olhar de dados e do desenvolvimento de sistemas, né? Da fabricação de sistemas, realmente faz a diferença, né? Porque a gente conhece a dor de dentro dos hospitais e clínicas, a gente sabe das ineficiências, né? Do mato alto, como a gente costuma falar, e a gente trabalha em conjunto para construir soluções que realmente vão ser impactantes, né? A gente se sente muito comprometido e responsável por melhorar essas ineficiências no setor, sabe? Eu vejo no Brasil hoje em dia a gente tem várias iniciativas, várias health techs, né, que estão trazendo muita vamos dizer assim, energia para o mercado, né? A saúde, ela é um pouco, vamos dizer assim, é um pouco mais atrasada em relação às fintechs passadas, né, que já tem um caminho bem percorrido, mas a gente acredita que esse vai ser o diferencial mesmo para resolver essa equação desse custo da saúde, né? População envelhecendo, os custos de saúde aumentando, a inflação, né, do setor de saúde, que é bem mais elevada que os demais setores da economia. Então, a gente acredita muito nessa métrica, né? Legal. De unir a eficiência que a tecnologia traz na construção de sistemas que são focados para a dor, focados para o problema, e usando, lógico, o expertise médico ali para acelerar e dar realmente resultado, né? Legal. A gente fala muito de não desenvolver por desenvolver, mas entender primeiro a jornada de cada setorzinho ali que a gente está avaliando e realmente colher feedbacks, né? Que a gente faz muito, né, Renato? Para a gente cada vez mais poder impactar aí a saúde. André, e eu queria contar um caso aqui que recentemente eu vivi. Fui fazer um exame de imagem, né, uma rotina normal, passei pelo médico solicitante e fui direcionado para o centro de imagem. Realizei o meu exame, isso foi numa segunda-feira à tarde. E eu estou voltando nesse ponto que você falou sobre o mato grande no mercado, né? E no dia seguinte, isso foi uma terça-feira, tal, eu liguei para poder pegar o meu resultado de exame, porque eu teria que pegar esse resultado e levar em outro médico, né? Um médico de confiança que eu tenho e assim por diante. O resultado não estava pronto ainda. Voltei na quarta-feira para pegar o resultado do exame. Isso já foi no final do dia, né? Então, ou seja, eu estava 2 dias depois do resultado desse exame. E cheguei para pegar o meu resultado e o resultado ainda não estava disponível. E ele falou, você pode pegar amanhã, a pessoa que me atendeu, mas eu vou te entregar em CD-ROM. Ou seja, o resultado do exame, né? Nós estamos em 2025, março de 2025, agora em abril, na verdade. E eu ia conseguir pegar o resultado desse exame num CD-ROM. Isso não é incomum, Jairo, nos Como interiores que do pode, Brasil. eu nesse momento... O que você ia fazer com esse CD? Você não tinha nem... fazer com o CD-ROM do resultado do meu exame? Lê? Não, assim, eu nem sei aonde que eu colocaria esse CD-ROM aqui no meu dia a dia, né? Então aquilo me impactou bastante e, na verdade, o cara abriu na hora no computador o meu exame. Eu falei, cara, deixa eu tirar uma foto desse resultado do exame, que eu acho que ele é muito mais eficiente do que realmente o CD-ROM, né? Ô, Jair, nessas andanças, só complementando, cara, nessas andanças nossas aí pelo Brasil, cara, a gente viu muito isso. Sei lá, imagina uma clínica de uma cidadezinha de médio porte que atende a zona rural. Sim. E aí a pessoa junta aquele dinheirinho para fazer a ressonância magnética dele, né? Porque o SUS está demorando muito. Ele vai num grande centro, numa cidade polo, e vai lá e consegue fazer seu exame. Eu já vi relatos da pessoa não ter o dinheiro para voltar para buscar o exame, entendeu? Olha aí. Então o exame fica lá. Uhum. Então, mesmo a tecnologia que você mencionou do CD-ROM, nem isso ele consegue voltar. Então, assim, se a gente conseguir, igual a gente já desenvolveu, uma tecnologia para o paciente não precisar voltar, olha, você vai colocar para o seu médico esse link ou QR Code, o médico vai conseguir analisar as imagens e muito melhor do que uma impressão, às vezes, não completa das imagens, né? Então, muito disso a gente está... Eu já vivi isso na pele, mais uma dor, né? Então, não é incomum. Quando eu cheguei em Belo Horizonte... Achei impressionante isso.
Quando eu cheguei em Belo Horizonte, depois de há uns 10 anos atrás, eu trabalhei em alguns hospitais periféricos, Uhum. né? Não tinham sistemas de visualização de imagem, não tinham PACS, não tinham RIS. Assim, às vezes você tinha que ir lá no CTI para laudar um raio-x porque não tinha comunicação com o resto do hospital. Isso não faz muito tempo, né? Então, Entendi. pra você ver o tanto de oportunidades que a Claro. gente ainda tem. Legal. Um ponto legal dessa questão do CD, e aí voltando um pouquinho na minha apresentação, se a gente encarar a tecnologia como um meio, né, não mais a grande estrela, ela é um meio para a gente atingir o que a gente quer, né? O paciente, ele não, nesse momento, ele não estava ali sendo discutido, o que é melhor para o paciente ver o resultado dele. Primeiro, o paciente ia ter que, né, localmente lá pegar o resultado do exame. Segundo, o que ele vai fazer com esse CD, né? Se você pegar o nosso time de desenvolvimento, por exemplo, cara, eu acho que se você falar CD lá, talvez as pessoas não devem nem saber o que é, né? É verdade. Então, e aí a gente vai falar um pouquinho Disquete, né? disquete, disquetão, né? E a gente vai falar um pouquinho disso, de colocar, se a gente colocar e de fato a gente for firme no nosso propósito, de colocar o paciente no centro das atenções, né? Porque no fim do dia, o serviço da VX, apesar do hospital contratar a VX, a gente está dando um diagnóstico para um paciente, né? Então, Perfeito. todas as nossas soluções elas têm que estar focadas no paciente. E aí, de fato, a gente entrega o valor que a gente quer, né? Excelente. Ô, Renato, e até puxando um gancho com você então, né? Voltando aqui para essa introdução do nosso capítulo, da tecnologia, como é que você vê então a inovação, a tecnologia se aproximando desses médicos cardiologistas? E já vou lançar aqui a bomba, né? E a inteligência artificial? Uhum. Já está a caminho, chegou, estamos atrasados, o radiologista está atento a esse mundo. Conta para nós então, da sua visão, esse mercado aí. Legal. Vou fazer um link com o que o Andrezão comentou aqui. Se você pegar a jornada de adoção ou de sistemas, né, tecnologias dentro do hospital, até 7 anos atrás, né, Andrezão, que você comentou, talvez para ser feito o laudo, você tinha que pegar o exame fisicamente, né? Você até já comentou várias vezes, a gente tinha que pegar o HD, ir para casa ou ir para a sede da VX, pegar as imagens para conseguir dar o laudo. Então, acho que a gente superou uma barreira de sistematizar, talvez, né? Quando a gente começou a empresa, a gente pegava um saco de CD que o técnico da ressonância ficava e distribuía para alguns médicos assim especialistas que a gente tinha confiança. Então tem essa história aí. Diz que o Fred que levava os sacos de CDs por aí. Próximo capítulo nós vamos convidar o Fred, hein? Quero ouvir essas histórias dele aí. E aí, se a gente pegar, né, essa adoção de sistemas, não tem tanto tempo assim, né? Vamos botar 7 anos. Então, hoje existem grandes players super bem-sucedidos, né, no mercado aqui no Brasil, fora também, que supriram essa dor, né? Vamos sair do manual, do analógico e vamos para o digital. E essa curva de adoção ela vai sendo cada vez mais reduzida, né? Então, se antes a gente demorava anos para conseguir colocar um sistema para rodar, né, dadas as dificuldades, não tinha internet e tal. Hoje, eu acredito que as adoções são muito mais rápidas, né? E aí, quem não está na crista dessa onda, ou seja, quem não surfa primeiro, acaba ficando para trás e não pegando os grandes benefícios da tecnologia. E aí, voltando um pouquinho na sua pergunta, Jairão, a IA, e aí eu acho legal, assim, o Andrezão, ele sempre foi quem puxou a IA dentro da VX, né? De usar naquela onda ali de ChatGPT e já começar, vamos já ver como é que tá funcionando, o que tem no mercado. Hoje, a gente apresenta, né, as nossas soluções que estão incipientes, ainda que a gente está na base de teste ali dos early adopters, vamos dizer assim, dos médicos. Cara, as pessoas que usam falam assim, como que eu vivia sem isso, né? Ou até nós mesmos, né? Como é que na área de desenvolvimento, de tecnologia, se você pegar 1 ano atrás ou 2 anos atrás, você fala, cara, como que eu conseguia desenvolver, como que eu conseguia ser tão performático, entregar tanto sem a IA? Então, acho que já faz parte do presente, né? Legal. Já faz parte do nosso dia a dia, em diversas frentes. Uhum. Então, a gente tem desde priorização de exame. Eu poderia... Você chega no hospital, aí para você ser atendido, você vai seguir uma ordem cronológica de atendimento, né? Sim. O Jair chegou primeiro que o Renato, ele vai ser atendido primeiro que o Renato. Uhum.
Pô, mas se a IA consegue fazer um pré-diagnóstico seu em 5 minutos e ela entende que o seu caso ou o meu caso ele necessita de uma urgência maior, por que não priorizar com inteligência, né? Então, quando a gente fala de IA dentro da radiologia, eu vejo que a gente, colocando o paciente no centro das atenções, a gente vai entregar muito mais valor, né? Priorização de exame, dando potencial para o médico, ter mais produtividade, mais com qualidade, né? Não é laudar por laudar, é laudar com qualidade. Então, a IA, ela vai... então a IA ela vai ajudar em todos os sentidos. E, mais uma vez, focado no paciente. O objetivo não é o médico ganhar mais, o médico produzir mais, é o médico ele estar confortável para ter uma produtividade melhor, para atender mais vidas, impactar mais vidas, mas sem perder qualidade. Muito pelo contrário, né? Ganhando até qualidade. Errando menos. E é interessante, sabe? A gente tem médicos de todas as faixas etárias dentro da VX, né? Do radiologista, vamos dizer assim, que acabou suas especializações recentemente, até o radiologista de 65, né? Que viveu... Esse cara viveu a época da radiografia, a introdução do ultrassom no Brasil, aí depois a tomografia, a ressonância. Então, esse cara, a radiologia é relativamente uma especialidade nova. Então, esse cara acompanhou toda a jornada da radiologia até os dias atuais, né? Uhum. Então, o que eu vejo na jornada do radiologista, nesse período que eu estou falando para agora, foram acrescentando ferramentas e ferramentas e ferramentas, né? Antes ele só tinha a radiografia convencional, aí veio o ultrassom, aí depois veio o tomógrafo, e os tomógrafos cada vez mais rápidos, mesma ideia da ressonância magnética, né? Então o radiologista ele foi ficando mais eficiente, ganhando produtividade e qualidade. E é mais ou menos o que a gente está fazendo, só que igual o Renato falou, as evoluções estão muito rápidas, então a gente precisa acompanhar isso, né? E a AI é mais uma ferramenta para potencializar o trabalho do radiologista, né? A ciência mesmo que o radiologista exerce. E o radiologista, ele é muito importante no hospital. Ele é um hub ali para todas as especialidades, sabe? Então, eu acredito que essas tecnologias, realmente, elas estão aí para impulsionar o que o radiologista impacta no hospital. Esse é, assim... E, mais uma vez, né, a produtividade com qualidade. A gente fala muito isso. Não é só produtividade, é produtividade com qualidade. Eu peguei a era do PACS, né, do início do PACS, e agora estou pegando a inteligência artificial. Da análise analógica, vamos dizer assim, para o PACS, o radiologista já ganhou uma produtividade e um detalhamento de imagem muito grande, né? E agora a gente está vivendo uma nova revolução. É importante a gente acompanhar as revoluções. Com certeza. Gerão, só te interromper antes da gente seguir, Uhum. que eu acho que o grande legal e diferencial da VX de ter ali... Porque é um investimento alto em tecnologia, né? Você ter uma equipe grande de tecnologia dentro de casa, você poderia estar consumindo serviços de terceiros, né, Andrezão? Então, assim, até essa decisão da VX lá atrás, de falar assim, não, nós queremos ter tecnologia proprietária, vamos por esse caminho. Ele está muito, sim, eu estou com o paciente no centro das atenções, eu preciso, é o meu foco, né? E quem que é o grande protagonista para eu entregar esse valor para o paciente? É o médico radiologista. E o médico, o Andrezão e o Fred comentam muito, o médico ele passa grande parte ali, até começar a trabalhar, estudando, né? São anos de estudo e livro. E, cara, então você imagina... Você tem um médico totalmente preparado para dar o diagnóstico, né, em termos de estudo. E aí vem agora uma enxurrada de tecnologia e o médico fala assim, cara, talvez lá atrás eu não aprendi a lidar com essas tecnologias e o mercado com cada vez mais tecnologias, mais adoções. Então, a VX, até para os nossos médicos, a gente consegue, e a gente tem esse cuidado de trazer o médico para próximo e falar assim, olha, o que a gente tem aqui de tecnologia para co-construir e para te ajudar nesses desafios aí que assim, além de todos os estudos lá do diagnóstico ali de faculdade, residência, ainda tem agora uma série de adoções, né? E a gente escuta esse médico, né? Dentro do sistema, o Renato criou, por exemplo, um chatzinho, né, Renato? Um local que o radiologista coloca os seus feedbacks e as suas opiniões, né? E já desenvolvemos
alguns produtos baseado Isso é nos muito feedbacks dos Na dor, médicos, né? né? Isso Na é dor muito do legal. médico, né? Esse é um ponto para a gente poder destacar, né? Essa coparticipação dos nossos médicos radiologistas frente a essas inovações, né? Porque uma coisa é time de tecnologia, time de desenvolvedores, mas uma outra coisa é a realidade médica. Né? Qual que é dia a o dia. relacionado relacionado com isso, Jairão, da nossa cultura? Excelente ponto, Terezão. Hoje, pessoal, dentro da nossa empresa, nós temos alguns pilares, né, da nossa cultura, e um deles é o que nós cuidamos dos radiologistas. Então, toda vez que a gente fala desse momento é porque realmente nós estamos preocupados com a jornada do radiologista, o seu dia a dia. Então, tá lá, tem até um adesivo dentro da VX, e quem tiver curiosidade um dia, né, de visitar a nossa sede, vai estar lá o adesivo que é Cuidamos dos Radiologistas. Então, isso tá também na nossa cultura e no dia a dia dos nossos times, né? Legal. Deixa eu voltar para um tema aqui que é muito legal também, e sempre quando a gente começa a debater um pouco sobre isso, surge esse assunto, né? A questão das integrações dos sistemas, integrações dos softwares, né, dentro dos hospitais, seja com a perda de dados, seja com a falta de consulta, né, de relatórios e a gestão desses resultados também. Renato, conta para a gente assim, qual que é a importância da gente não deixar parar essa operação dos centros de imagem dos hospitais. Legal. No ano passado, eu fiz junto com o Wagner, né, que é o head de tecnologia, a gente foi em vários eventos da área da saúde, né, de players. Grande super importantes. Vaguinho. Grande Vaguinho. Super importantes. E esse tema de interoperabilidade, ele é super relevante, né? Ele sempre está nos principais temas. Porque se a gente voltar lá no que o Andrezão comentou de tornar o setor mais eficiente, né? Tirar a ineficiência do setor da saúde. E essa é uma responsabilidade nossa. A interoperabilidade talvez ela seja um dos grandes pilares para você tirar ali desperdício. Né? Será que deveria fazer esse exame mesmo ou não? Cadê o histórico desse paciente para eu dar o melhor diagnóstico? Sim. E de todas as discussões, né? Desde ir no o Google Summit de São Paulo, que a gente teve lá, indo para outros eventos de players, né? De PACS e quem vem de sistema na área da saúde. Conversando com pessoas de AWS, enfim. Não é um problema tecnológico mais. Isso é superado há muito tempo. Assim, integração entre sistemas não tem dificuldade. Né? A complexidade é baixa. E a gente já tem regulamentações. Né? Se eu não me engano, tem o SUS Conecta, o Connect SUS, que ele já fala um pouquinho sobre Open Health, que é tornar os dados acessíveis. Legal. Então, você tem algumas iniciativas e você não tem barreira tecnológica. Eu acho que o grande ponto agora é Resistências, né? resistências, né? Você precisa ter... Você acaba tendo esforço. Até Sempre tem um falta esforço, de mão né? de obra, né, Renato? A gente já teve... Sistemas legados, né? Então, você tem muitos... Você chega em um hospital, você tem muito sistema antigo. E aí, você vai integrar. Não, esse não está habilitado para integração. Aí, se você vai atualizar o sistema, aí gera custo para o hospital. E aí, o hospital já está com uma inflação alta ali dentro dos serviços hospitalares. Enfim, então... É um grande problema, talvez, assim, que... Talvez, Renato, desculpa te interromper, mas eu acho que faz sentido eu mencionar isso, porque a gente já viveu algumas vezes, né? Vive todo dia, né? O Brasil é um país muito grande, né, cara? Com várias realidades. Então, às vezes um hospital no interior que ganhou uma verba para um tomógrafo ali, que está patinando com o sistema, né? Às vezes a infraestrutura de TI dele é muito enxuta ou muito inexperiente, né, Renato? Uhum. Como é que você faz aí, Renato, quanto para driblar isso, por exemplo? Porque para ter essa conexão, a gente precisa de duas pontas, né? Você já falou que a tecnologia não é um problema. a dificuldade. O que é? O que você enxerga assim que a gente tem que fazer? O que você faz? O que você desdobra ali para cada vez mais estar mais conectado com os hospitais? Então, a primeira coisa é conscientização, porque se cada um se preocupar só em entregar, beleza, eu entrego o serviço, o paciente está com laudo, mas eu não estou preocupado com o paciente de fato, com o diagnóstico, né? Então, acho que essa conscientização é a primeira coisa. Você chega dentro do hospital. Então, se você vai integrar, geralmente você tem três envolvidos ali, né? Você tem o hospital, aí o hospital ele não desenvolveu um sistema próprio, então ele contratou, então você tem um fornecedor de sistema do hospital e você tem, no nosso lado aqui, no nosso exemplo, é a VX. Perfeito. Cara, para nossa integração funcionar, eu tenho que ter uma reunião, né? Eu tenho que ter as chamadas com nós e mais duas pessoas envolvidas. Cara, fazer essa equação funcionar é difícil, porque acaba cada um defendendo um interesse, né? Às vezes você tem... E aí, respondendo mais objetivamente sua pergunta, Andrezão, acho que sim, talvez
instrução, né, precariedade em alguns hospitais. Assim, nosso objetivo é levar saúde para todos os cantos do Brasil, então a gente pega grandes centros e pega regiões remotas, né? Mas assim, a minha opinião pessoal é mais de boa vontade, de entender a importância para o paciente de que um médico radiologista, na hora que ele vai dar o laudo, ele precisa ter todas as informações possíveis para ele dar um melhor diagnóstico e um melhor desfecho para o paciente, né? A gente fala muito, e agora entrando na questão da qualidade, a gente fala muito na qualidade compartilhada e a gente tem um trabalho enorme de educação dos nossos clientes e hospitais, porque quanto mais informação clínica o radiologista tiver, o contexto, o radiologista ele não está lá com o paciente, ele não está vendo o paciente, não está sentindo, não está com... Então, o radiologista ele precisa de informações clínicas para tomar a melhor decisão ali e o melhor diagnóstico, né? E isso tem as dificuldades do setor e a tecnologia ela consegue melhorar essas informações clínicas. Ela puxa as informações do sistema do hospital e já entrega para o radiologista para fazer o melhor trabalho, entendeu? Esse é um grande avanço da tecnologia para capitanear esse valor para o doente, entendeu? Para o nosso doente. Entendi. Eu acho que, então, além da conscientização de todos ali envolvidos, né? Do que está dentro do hospital, né? Seja o sistema interno, seja o próprio hospital, existem iniciativas do governo, como essa eu falei, né? E aí você tem padronização de integrações, padronização de informações, né? Prontuário eletrônico já compartilhado. Mas eu acredito que ainda é incipiente e aí talvez quem pode mais ajudar para isso acontecer é top-down, assim, questões de, não sei, né, leis normativas que de fato torne como ou obrigatória, né, ou incentive ainda mais, como aconteceu no mercado financeiro, né, Sim, é verdade. de open banking, aí você tem APIs ali, né, todo banco é obrigado a disponibilizar informações, enfim, eu acho que é muito por esse caminho, né. Interessante. Vou direcionar a nossa pauta aqui agora, né, especificamente para IA. E antes de perguntar para o Andrezão, essa semana eu conversei com um médico parceiro da VX, né, que lauda para a gente, e já está com a gente já tem um tempo. E foi curioso a gente conversar um pouco sobre a IA e até comentar um ponto super positivo, que a gente falou agora há pouco, dessa colaboração dos nossos médicos. A VX criou, dentro dos nossos grupos aqui, da nossa comunidade, alguns grupos que nós abrimos e convidamos os médicos radiologistas para participarem da construção, da co-construção da nossa inteligência artificial. Isso está sendo super positivo e é um relato que até o médico, né, que eu conversei, ele trouxe, de poder contribuir, de poder dar opinião, uma sugestão, algum atalho, algum tipo de visão diferente que até na rotina e na prática dele pode ser refeito ali de alguma forma. Então ele de forma geral assim tá adorando muito, né, um negócio que na prática ele já está usando bastante. E eu queria perguntar para você, Andrezão, assim, até que ponto que realmente o médico ele está ciente disso, né? Ele está entendendo essa jornada da IA no dia a dia dele, tem desconfiança, tem aquele ainda que não está entendendo essa nova jornada, ou não, realmente na prática isso já está ajudando. Como que você vê esse avanço da IA, né, que é um tema super discutido nos últimos até 2 anos aí talvez, esse negócio deu uma bombada em vários mercados, a gente escuta isso, a gente vive isso, mas o radiologista, né, seja esse que está aí já há muito tempo, que vive várias transformações do nosso mercado de radiologia, mas também o que está entrando agora, como é que você enxerga o médico nessa jornada de IA a partir de agora? Ô Jairo, eu enxergo o radiologista sempre é um early adopter, sabe? Ele sempre está mais perto da tecnologia do que os outros. Então, a tecnologia, ela permeia ali a vida do radiologista. Então, respondendo sua pergunta, eu acho que o radiologista já entendeu que a IA é mais uma ferramenta de trabalho para ele, que é mais uma espada ali para ele brigar com esse volume de exames que hoje em dia o radiologista precisa entregar, né? Hoje eu tenho conversado, né? Eu e Renata, a gente fez calls já com pessoal da Rússia, Singapura, Espanha, com diversas... e a dor é a mesma, sabe? Carência de radiologistas, né? Hoje... Andrezão, curiosidade, essa turma gringa aí, cara, o russo lá, os americanos, essa galera tá muito à frente do Brasil, não tá à frente? Não. Como é que eles estão? Não, eu acredito que
Bom, a gente tem alguns players que a gente admira muito, né? A gente, inclusive, no último RSNA, a gente teve uma aula lá Vocês estiveram em Chicago conversando com o Dr. Ben, né? Foi muito legal, que já tem uma história muito grande, já viveram muitos problemas, mas eu acredito que o Brasil, pelo contrário, a gente está muito acompanhando as tendências tecnológicas. Isso é legal. E como eu estava mencionando, a dor é muito grande da falta de radiologista, né? Tem vários artigos aí que demonstram que no mundo existe hoje uma dificuldade para entregar. As tecnologias estão mais disponíveis, né? A população envelhecendo. No Brasil, por exemplo, a pirâmide populacional, né, daqui a 30 anos vai ser totalmente diferente, né? E esse cara de 60 a mais, ele consome muito mais exames de imagem, né? Perfeito. Então, E o volume de exame. E os exames cada vez mais rápidos, né? Ah. Inteligência artificial, por exemplo, na ressonância magnética, hoje tem acelerado a capacidade de realização dos exames com mais rapidez. Então, tem mais exames no mercado, e o radiologista tem outras funções, né? Discussão de casos clínicos, ultrassonografia. Então, o radiologista, ele realmente tem um papel fundamental na saúde do Brasil, na entrega de valor para o paciente e na interação com os demais médicos, né? Que o médico assistente, ele precisa do trabalho do radiologista, entendeu? Então, eu acredito que o radiologista, como sempre, vai acompanhar e vai dar conta do recado, entendeu? Legal. E essa equação, né? Mais exames de envelhecimento populacional e o radiologista não crescendo na mesma proporção, até diminuindo, né? Então, acho que essa é a equação... Esse gap aí. Esse é o gap e é do mundo, né, Andrezão? Conversando com, cara, Estados Unidos. E até, inclusive, no ano passado, a gente conversou com... falando com o pessoal do Google, da área de pesquisa. Essa turma, né, de tecnologia, essas grandes empresas, né? Pega a Amazon, Microsoft, Google... Eles estão olhando para a área da radiologia, né? Diferente de anos atrás em que você utilizava estruturas tradicionais para construir sistemas na área da radiologia, hoje já existem ferramentas prontas, né? Ou seja, uma infra preparada para a radiologia, porque é onde que eles estão olhando. Cara, eu preciso criar tecnologia, eu preciso facilitar a adoção de tecnologia onde tem um gap gigante, né? Cara, E nós quando estamos falando de Google, né, cara? O Google não é bobo, né, bicho? Nós estamos falando que, cara, um dos maiores centros tecnológicos do mundo, seja de conexão de dados, está aproximando uma área que, nós estamos falando aqui, vai ter demanda no mundo. Nichado, né? Nós não estamos falando de saúde, né? Exatamente. Nós estamos falando de algo nichado, né? Da radiologia, né? É impressionante isso aí. Mas assim, o stand da Microsoft também, né? Chamou muita atenção no RSNA. Gigante, né? E com soluções específicas, né? Específicas da radiologia, assim. Muita coisa legal. Que a gente, né? Muito AI, muito algoritmo legal, assim. A gente ficou bem de boca aberta. Bacana. Não queria ir embora, né? Ô, Renatão, e vamos lá, cara. Tem algum spoiler da VX aí? Do que está por vir de IA, de lançamento? Conta pra gente um pouquinho específico do seu mundo aí, cara. O que tá ali na bica de lançar? Legal. Eu acho que é importante conversar um pouco sobre isso também. A IA a gente pode pegar, assim, até talvez um pouquinho, eu acho que você é melhor para falar do que eu, Jairão, sobre a Wind, né? De onde surge o nome Wind, o contexto dela. Acho que vou deixar até você comentar um pouquinho sobre a marca. Então já fala aí, como é que saiu? Como é que surgiu esse nome aí? O Wind é curioso. Porque isso é legal, né? O nascimento da marca e a origem da marca, o porquê que ela existe, ela vai me ajudar a responder a pergunta, assim. Legal. Que não é a IA não é o fim, né? Ela não vai ser o fim ali de alguém clicar somente o fim, né? Por exemplo, eu quero falar com a inteligência artificial para ela me dar uma resposta, né? E um principal erro das health techs é querer substituir o trabalho, né? O pior erro que pode cometer é o contrário. A gente tem que potencializar o valor do nosso radiologista, né? Ele que vai tomar a decisão, ele que vai ter o contexto clínico, a formação dele como médico, ele vai ter mais ferramentas, como eu falei. Mas fala aí, Jarão. Me ajuda aí que você vai me ajudar a responder. E é legal, né, como é que ela vai pegando força, né, e forma no mercado aí. Eu lembro das primeiras conversas que nós tivemos lá na diretoria da VX e com o time de tecnologia. O que vai ser inteligência artificial, o nome, essas coisas.
E aí eu parei e eu estava refletindo o seguinte, né? Na minha visão, nós não teríamos que construir uma inteligência artificial personificada, né? Com o nome de uma pessoa, de uma mulher, de um homem e o que for, né? Que a gente vê muito por aí. Mas, ao mesmo tempo, eu enxergava que a Wind, dentro da VX, ela estaria dentro da jornada do médico, né? O fato de estar na jornada, ela está embutida em todo momento que o médico radiologista vai estar conectado, né, no cockpit dele, do trabalho, do dia a dia. Então, eu via como a inteligência artificial, seja para poder ver os exames, para poder trabalhar com o visualizador de imagens, para poder fazer o pré-laudo, para poder fazer um pré-diagnóstico, para poder auxiliar, né, na construção do laudo, seja para poder fazer um assistente de voz junto com ele também. E na jornada do paciente também, né? No centro do paciente, né, da jornada do hospital como um todo. Então, ou seja, pegando lá do início do hospital, né, desde a chegada desse paciente, passando pela recepção, direcionado para o médico que solicita os exames, até ser direcionado lá para o centro de imagem, até chegar de fato, né, ao médico nosso, dar esse laudo. Então, e lá na frente, depois o desfecho desse paciente também, né, quando volta o exame para ele, volta o resultado para ele. Falei, cara, a gente não pode personificar isso no nome. Isso vai ser um vulto, né, um vento que vai estar conectado em toda essa jornada. Eu lembro quando eu soltei isso, né, que vai ser um vento nessa jornada, né, conectando tudo. Aí o Andrezão falou, então vai ser o Wind. Então, e aí ficou, né? E aí ficou. Apaixonamos pelo nome. Eu acho que isso está sendo muito legal. A gente escutou recentemente também do nosso time de tecnologia. Eu lembro do Arthur falando lá dentro. A Wind é uma entidade. A Wind vai ser uma entidade na nossa jornada da radiologia no Brasil. Eu achei isso fantástico. Cara, então é isso. Então conectou realmente assim, essa questão de ser mais ampla do que uma pessoa, né? Então a Wind realmente ela está começando na jornada do radiologista. A gente tem algumas frentes, né, que a gente está para lançar e o Renato vai falar. Mas esse nome fala muito sobre isso, né? O Venta, o Wind em inglês, é exatamente isso. É tentar levar que a Wind já está conectada no todo e não simplesmente em uma etapa ou uma pessoa, né, que vai cuidar disso aí. E tá sendo legal esse barulho da Wind aí junto no mercado com você. E aí esse contexto todo ele vai para dentro do time de desenvolvimento e guia para que caminho a gente vai seguir, né? Então, o marqueteiro te ajudou, hein? Ajudou. E aí então quais são as frentes que a gente tem trabalhado e, né, eu acho que a gente vai nos próximos eventos, né, nos canais da VX, a gente vai divulgar cada vez mais. Então você tem o lado fim ali, que eu chamo assim, que é o médico clicar no botão e falar com a IA, né? Que é o que a gente chama da Wind Voice e a Wind Assistente. Ou seja, é de fato a inteligência artificial ajudando o médico a produzir mais e com mais qualidade. Então a gente tem a Wind Assistente, é o médico, ele dá o laudo utilizando a nossa tecnologia de forma natural. Então, em vez dele falar, né, como já era tradicional no mercado, né, Andrezão? Ponto, parágrafo. Você tem que digitar todas as palavras que você quer que seja transcrita dentro do laudo. Então, o Wind Assistente, ela quebra com isso. Tem até um slogan que a gente utiliza, né? Que é Speak Less, Say More. Então, você vai traduzir mais do que você quer falar, mas falando menos, né? A gente tá com... Gostei disso aí, Renato. A gente tá com métricas aí de 30% a 40% até de aumento de produtividade, porque o médico ele precisa falar menos. Voltando, essa é a Wind Assistente. Perfeito. É você contar para ela o que você está achando, quais são os seus achados. A gente já tem todo, né, um treinamento aí de 7 anos de VX, entendendo, né, de treinamento da IA para dar desses achados, dar desse contexto do médico, o padrão do laudo, seja de uma tomografia, né, de uma ressonância, tem que ser isso aqui. Então, acho que essa é a frente aí que a gente tem trabalhado e é diferente, é uma forma diferente da laudo. E os feedbacks dos médicos são legais, né, que a partir do momento que eles conhecem e começam a testar, ele fala assim, cara, como é que eu não usei isso antes? Como é que eu vou dar laudo sem isso agora? Onde eu estava? Isso. E aí tem outro ponto que é mesmo ela retornando, eu quero alterar um parágrafo aqui, eu quero alterar uma frase, ele pode utilizar o Wind Voice. Teve um até que falou que você contribuiu para a artrose dele, não teve que você... Foi legal. Facilitou. Melhorou a artrose. Melhorou a artrose, que ele não precisa ficar mexendo as articulações, né? Que legal. E aí você tem o Wind Voice, que ele transcreve a voz em áudio, então é o ponto parágrafo, né? Que, mais uma vez, é o cockpit, assim, é um médico, para dada situação, ele tem que ter uma série de ferramentas para ele utilizar que é melhor para que ele, seja para o perfil dele, para o tipo de exame que ele dá lá. Acontecia muito nesses voices, né?
Às vezes o cara tava falando uma frase sobre uma apendicite e no meio aparecia uma frase do nada assim, sei lá, samambaia. E aí na correria o médico liberava esse exame assim, saiu samambaia aqui, não nada a ver. Aham. A gente criou uma camada de inteligência artificial que varre esse ponto parágrafo do médico, né? E faz vamos dizer assim, um reajuste, né, Renato? Não é isso? Você ensina para IA ali, tira o que foi erro ali, que não tem a ver com a radiologia. Um exemplo disso é a aorta da veia, né? Pode chamar, é veia? É até. A aorta, que é o horta tudo junto, e a horta de alface, né? De horta ali. Então, assim, esse é um típico problema que você tem de digitar e que aparecia errado, né? E o legal é que... E aí eu vejo olha como o mercado, a IA mudou o mercado. Então, sei lá, os grandes players de reconhecimento de voz, o que eles tinham? Qual que era a grande diferencial competitivo deles ou propriedade intelectual? É o banco de dados, né? Eu tenho aqui dado, sei lá, pessoa do Nordeste, do Sudeste, dado como ele fala, o que é uma palavra deveria significar na radiologia. E além isso continua sendo importante, mas assim, hoje a IA ela consegue já trazer todas esses milhões de palavras já embutidas dentro de uma LLM, né? Essa é o Wind Essa é a Wind Voice. Perfeito. Outro pilar ali da Wind é o Wind Diagnóstico, e esse é super legal, que eu consegui, voltando lá no início da nossa conversa aqui, eu consegui varrer as imagens em tempo muito rápido, né, em até 5 minutos a Wind Diagnóstico, ela dá um pré-diagnóstico, falando inclusive o nível de acurácia, dando um pré-laudo. Essa é sensacional. Porque aí a gente começa falando, mais uma vez, esse já não é o fim, né? Porque talvez o voice, o assistente, é o fim do médico clicar e dar o laudo. Ela encarrega esse conceito da Wind de estar presente e falar assim, médico, olha, tá vendo a sua fila? Você ia dar esse exame lá, era o 10º exame da fila, agora ele vai ser o primeiro. Por quê? Eu tenho, mais uma vez, não é o diagnóstico, ele vai auxiliar o médico, dá uma atenção para isso, prioriza né, esse exame, porque ele tem um potencial de achado de 95%, 90%, inclusive com níveis de criticidade, né? Entre alto, médio e baixo. Assim, ele pode ter um achado, encontrar alguma patologia ali, alguma fratura, mas o nível de criticidade talvez seja baixo. O Wind Diagnóstico. Essa, para mim, e agora que eu tô vendo, né, os médicos comentando nos grupos, né, que a gente comentou aqui, cara, ela vai muito próximo realmente de uma inteligência artificial, né? Tipo assim, cara, tá fazendo ali um entendimento de uma imagem que a gente nem tá vendo ainda, talvez um achado crítico, né, com essa assertividade que você falou. Isso tudo, Renato, para mim, eu acho que soma muito o que a gente vem falando aqui nesse episódio, que é, cara, a importância da qualidade e do desfecho lá para o paciente nos hospitais, né? Olha o tanto que a gente falou aqui de erros, de palavras, de pré-análise, de diagnóstico, nesse pacote de informação que, no fim das contas, cara, quem está sentindo, né, o reflexo disso tudo, cara, é o paciente. Né? A maior qualidade possível para ele é o que nós estamos criando, é o que nós estamos desenvolvendo. Não só aqui, né, na VX, mas acho que, cara, para a saúde brasileira de modo geral, né? Isso é muito nobre, eu acho, sabe? E eu e o Renato estamos mergulhando aí nessas soluções, né, dos algoritmos assim, que cada vez mais estão disponíveis no mercado, né? No Congresso americano a gente ficou bem impressionado com várias tecnologias, né, que a gente pretende integrar aos nossos sistemas para realmente gerar esse valor que você mencionou, Jairo. Legal. E nós estamos estudando, né, Renatão? Nós estamos integrando... Tem um desafio no Brasil, né, que é o custo, né? O custo é um desafio. A gente sempre bate no dólar, né, e aí você tem hoje uma dificuldade da nossa moeda. Mas a gente tem visto que o mercado brasileiro e da América Latina, ele tem brilhado os olhos desses desenvolvedores externos, sabe? Apesar dessa diferença monetária, eles estão olhando com bons olhos, né? Principalmente o Brasil, né? Pelo volume de exames, né? Então, a gente tem feito boas conversas de entendimento dessas tecnologias e a gente espera cada vez mais integrar elas no nosso sistema. Boa. Vamos falar um pouco agora desse futuro aí, né? A gente vem falamos do passado, falamos do presente, o que a VX está fazendo e tal. Queria jogar a pergunta para os dois, né? A gente caminhar até para o final aqui do nosso episódio.
falando em hospitais, em gestores de hospitais, donos de clínicas, administradores, né, de centros de imagem, médicos radiologistas, né, seja nas suas categorias, nas suas especialidades, os dois grandes públicos junto dessas inovações, né? O que vocês enxergam desses dois grandes mundos, né, com os avanços da tecnologia? E como a VX está nessa jornada também? Pode começar aí. Vai lá. Eu acho que a VX, ela se posiciona, né? A gente voltando um pouquinho no diagnóstico, pagar essa conta é cara, né? Mas quando a gente torna claro o nosso objetivo de colocar o paciente no centro e que a gente tem que dar ferramenta para o radiologista e o nosso cliente é o hospital, eu acho que isso fortalece, né? E deixa de ser custo e passa a ser um investimento, né? Porque se você colocar na margem que você tem de exame, talvez você não vai conseguir fazer a operação girar. Então, eu acho que esse posicionamento da VX com o paciente no centro, né, de trazer a tecnologia para de fato gerar valor para o paciente. Legal. Gerando valor para o paciente, né, a gente tira as ineficiências da jornada, da cadeia. Então, cara, eu quero trabalhar. A gente tem setor de integração dentro da VX, né, André? Melhora a saúde dos hospitais, né? A saúde financeira, a eficiência operacional dos hospitais, né? Nos hospitais, por exemplo, a não liberação no diagnóstico de um paciente que está de alta prejudica a liberação do leito, enfim, isso gera uma série de transtornos operacionais ali para o hospital. Então, é isso que eu acho que você quis. Exatamente. E aí você não tem dado integrado, você gera ineficiência, aí você gera um risco também que a gente já passou, que é, se eu não tenho um laudo integrado, eu tenho um laudo aqui num sistema da VX, aí para dentro do hospital eu vou copiar e colar. Então, assim, o nosso... Precisa de um funcionário para fazer isso, então é mais caro. Né? Então, o nosso propósito, no fim do dia, é o paciente, né? É o melhor diagnóstico. Para isso, eu preciso fazer toda essa roda girar. E quando a gente consegue fazer essa roda girar, a gente acaba ganhando eficiência, né? A gente acha que não, vai gerar mais custo, tem um sistema a mais, mas você ganha eficiência, né? Uhum. Então, para mim, assim, isso é muito claro, o posicionamento da VX, né? De se preocupar com isso. Então, as nossas soluções, elas vão muito de encontro a essas dores, a isso que a gente está procurando, né? Então, se eu for pensar daqui para frente, né, quais são as soluções, o que a gente está caminhando, a gente está falando de um visualizador melhor de imagem, que já tenha um pré-diagnóstico ali utilizando inteligência artificial. Nós estamos falando em automatizar processos com IA ou uma simples automatização sem inteligência artificial, né? Entrega de resultado para não precisar entregar CD. Então, acho que esse é o direcionamento, assim, é para onde a gente está olhando. E falando um pouquinho vou encerrar aqui e passar para o Andrezão, que vai conseguir colaborar melhor do que eu em termos de mercado. Falando em tecnologia, o que eu vejo daqui para frente é, primeiro, uma adoção em massa de inteligência artificial. Né, Andrezão? Talvez, para a gente é muito claro, os médicos que a gente consegue avançando e trazendo... A pessoa não quer largar, cara, eu preciso usar isso, eu quero. Tá só começando. Tá só começando. Então, imagina assim, nos próximos, né, talvez esse ano, até o final do ano que vem, é uma adoção em massa. Talvez eu veja assim, os médicos não conseguindo mais dar o laudo sem utilizar IA, não conseguindo, às vezes, analisar uma imagem, sentindo falta de ter um diagnóstico, um pré-diagnóstico ali da IA. Algoritmo específico. Um algoritmo. E uma coisa que eu vejo que vai crescer muito nos próximos 2 anos na radiologia é a IA multimodal. A IA multimodal é a IA que consegue trabalhar com vários tipos de mídia, né? Então, você tem o texto, você tem o áudio e você tem a imagem. Olha que legal. Então, o médico ele vai conseguir... eu tô com esse pedido médico aqui, e aí ele explica o que ele está vendo no pedido, e a IA conseguir juntar, né, todos esses tipos de mídia e conseguir dar um diagnóstico. Então, isso é uma coisa que tem crescido muito, inclusive falando dos plays, né, ChatGPT, OpenAI... o Google com o Gemini. Enfim, eu acho que esse é o caminho e o nosso objetivo é trazer essas tecnologias para o bem da saúde do Brasil, né? Eu acho que esse é o nosso objetivo. E sem demagogia, né? Isso é claro, assim, isso direciona o nosso desenvolvimento. Até voltando para o nosso propósito, né, que é promover acesso à saúde através da tecnologia, impulsionando os nossos profissionais de saúde e impactar vidas. Esse é o propósito da VX. A gente quer utilizar a tecnologia, o nosso expertise médico, para amplificar a capacidade não só do médico, mas de todos os profissionais de saúde em melhorar a saúde do Brasil. Esse é o nosso propósito, né? Legal. Então, eu acredito muito nisso
E eu vejo que, igual a gente falou, que as adoções das tecnologias pelos médicos e outros profissionais de saúde vão ser uma chave muito essencial para a gente decifrar esses problemas aí do setor. Muito bom. Pessoal, eu convido a todos vocês, que é médico radiologista, mas também gestor e administrador aí de hospitais, clínicas pelo Brasil afora, para visitar o nosso stand na JPR, um dos maiores eventos do mundo, mas é o maior da América Latina, que vai acontecer agora em São Paulo, no início do mês de maio, para conhecer o nosso stand, para visitar e conhecer todo esse pré-lançamento que estaremos fazendo lá durante os 4 dias de feira em São Paulo, para conhecer o nosso time de tecnologia, para conhecer nós que estamos aqui, né? Eu, Renato e também o André, estaremos lá na JPR. E também tomar um cafezinho, comer um pão de queijo, que eu tenho certeza que vai ser uma baita experiência a nossa presença da VX na JPR esse ano. Beleza, pessoal? Agradeço a vocês. Obrigado, acho que foi um Jadão. episódio Obrigado, excelente. Valeu. Deu para sentir aí, né, assim, o tom que nós vamos ter aqui na Rádio VX, né, um podcast focado exatamente nesses mundos em que a gente fala de inovação, a gente fala de tecnologia, a gente fala de saúde, a gente fala de propósito para o paciente. E empreendedorismo, né? Então a gente acredita que em breve teremos aí outros convidados também em áreas correlacionadas com a gente. E peço aí também, né, quem tiver condições de poder compartilhar esse episódio com um amigo, com um colega, que acho que é só o primeiro e em breve tem muita coisa por aí.